Fala aí, amigos kaijus, estamos aqui no Kaiju News, o seu resumo semanal de tudo que rolou aí no universo de kaijus do cinema. E hoje nós vamos comentar sobre os possíveis vazamentos / rumores que rolaram recentemente aí de um possível roteiro vazado de Godzilla x Kong Novo Império. Também iremos comentar sobre alguns anúncios de novos projetos e também de alguns rumores aí que estão surgindo sobre uma possível sequência de Godzilla Minus One. Vamos comentar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Primeiramente, vamos comentar aí do vazamento aí, entre milhões de aspas, do roteiro de Godzilla x Kong. Alguns detalhes da trama que foram nos revelados. A fonte dessas informações veio de um insider, entre milhões de aspas, um cara que estava conversando ali com outro mano ali no Discord. Essa conversa rolou recentemente e este possível leaker, né, esse insider, ele confirmou dizendo que ele era alguém que tinha assistido o filme, a versão mais recente aí do filme, e ele estava na sessão testes e ele presenciou ali uma parte do filme, né, essa nova versão, e ele então comentou alguns detalhes aí da produção, né, do filme em si. Bom, e o KDM, né, ele não confirmou, mas não negou essas informações. Ele apenas disse que ele não pode comentar nada por conta do embargo e também comentou que coisas grandes podem estar por vir, né? Os fãs do Monsterverse vão ser muito bem servidos. Porém, ele não disse nada sobre estes rumores em si. Então, cabe a nós, né, julgar aí se isso é verdade ou não. Acho que só o tempo pode nos confirmar. Talvez com o primeiro trailer a gente possa analisar bem se essas informações batem com o que a gente vai ver no filme. Mas aqui vai um breve resumo das informações que o cara nos revelou. Nos passou. Bom, primeiramente ele falou do Scar King, ele falou que ele é um vilão bem ágil, bem inteligente, bem assim, imponente, né? Ele confirmou novamente que ele tem todo esse lance do chicote, do Shimu, que ele era parte de uma espécie de legião de monstros que protegia a Terra e os seres humanos, porém ele se corrompeu pelo mal, né? Pela sua sede de poder. E aí o cara começou a se voltar contra os seus próprios aliados. Ele disse que existia 7 ou 8 titãs que faziam parte... Eram titãs especiais que faziam parte de uma espécie de liga, assim, de monstros, né? Uma espécie de grupo que focava em proteger o mundo inteiro, né? Ele confirmou até que ele acha que viu o Rodan no mural que conta essa história, né? Então Rodan, Godzilla e outros titãs, incluindo Scar King, faziam parte desse grupo aí que protegia a Terra, né? Era tipo uma sociedade dos monstros, tá ligado? Então eram 7 titãs, assim, que ajudavam Godzilla a defender a Terra, mas isso foi há milhões de anos atrás. E o Scar King fazia parte desse grupo, porém o cara se corrompeu e se voltou contra os seus coleguinhas, né? E daí ele então pegou o chicote com um cristal na ponta e conseguiu domar o titã primordial Shimu. E aí você já viu, né, cara? Guerra. E ele também confirma nesse roteiro aqui que a Mothra fazia parte desse grupo e ajudou o Godzilla a prender Scar King e o seu exército de macacos do mal na Terra Oca, numa espécie de prisão subterrânea, e também deram um jeito no Shimu. Scar King ficou desde então pensando em se vingar do Rei dos Monstros e do restante dos titãs da superfície. E cara, isso é bem interessante, né? Ele também comenta sobre o visual do Godzilla, né, confirmando aquela aparência mais esverdeada, com placas vermelhas e até mesmo um raio vermelho que ele dispara, né, e as placas sendo mais longas e curvadas para baixo, né? Interessante. Ele também confirma uma parte interessante da história, onde veremos uma civilização perdida com seres humanos vivendo na Terra Oca, cara, o que é muito interessante. Eu já tinha essa teoria faz um tempo e eu ainda quero fazer um vídeo sobre isto, né? Ele confirma que vamos ter uma espécie de uma tribo, né, tipo os Iwis, que vivem lá embaixo na Terra Oca, né? Isso bate com algumas informações que o KDM vazou pra gente um tempo atrás sobre uma dublê que vai fazer uma Iwi guerreira no filme. Ele não só confirmou o retorno dos Iwis, mas também confirmou que vamos ter uma espécie de tribo inteligência na Terra Oca, né? Uma tribo que tem, assim, um certo desenvolvimento cultural e tal, e são guerreiros, né? Mais agressivos que os Iwis que a gente viu lá
na Ilha da Caveira, no filme Kong Ilha da Caveira. E ele também confirma que vamos ter uma parte em que vai ser nos revelado que nessa civilização ele possui uma espécie de pirâmide, né? 3 pirâmides que vão ter uma conexão com a superfície. O Kong vai usar essas pirâmides para acessar o mundo da superfície, né? Uma dessas pirâmides é a pirâmide do Egito, que é uma espécie de portal que manda ele lá para superfície. Ele vai lá para pedir ajuda do Godzilla, vai lhe ajudar a enfrentar Scar King. Porém, o Godzilla tá com poucas ideias e vai lá e dá um bofetão no Kong e eles começam a brigar. Essa parte eu não sou muito fã, na minha opinião, eu acho meio sem sentido. E essa descrição que ele dá, né, ele meio que diz que o Kong ele tá lá, mas aí o Godzilla fica brabo do nada com o Kong, começa a esbofetear o Kong, aí de repente o Kong fica brabo e tá com foda-se, né? Ele meio que dá a entender que o Kong, ele tenta se comunicar com o Godzilla. Eu não entendi, assim, pelo que eu entendi, eu não acho que eles vão falar em si. Acho que ele quis dizer, assim, num sentido, assim, o que ele entendeu, né? Não necessariamente, tipo o final de Godzilla vs Kong, sabe? Eles não falam, mas a gente entende que rolou uma trégua ali, né? E meio que o Adam Wingard cagou o que ele mesmo fez, né? O Godzilla simplesmente esquece que ele tinha feito uma trégua com o Kong e continua brigando só pra ter aí uma revanche aí. Que eu não sou fã dessa ideia, né, cara? Agora vem a parte bem louca do roteiro. A Gia, vendo que o Kong não teve sucesso em chamar o Godzilla pra briga, né, pra ajudar a derrotar o Scar King, ela vai até um ovo da Mothra e desperta a Mothra para ela interromper a briga entre o Godzilla e Kong. Sim, ao que dá a entender, ele não dá muitos detalhes, mas o que dá a entender, existe uma Mothra lá na Terra Oca, naquela civilização perdida, e a Gia tem meio que poderes telepáticos e ela fala com a Mothra pra ela ir lá ajudar, né? Cara, Mothra de volta, isso é meio estranho, né? Porque meio que os outros rumores diziam que a Mothra não ia aparecer. Quem quer aparecer seria um Kaiju substituto, sabe? Pra substituir o papel dela, né? Essa coisa de ter um ovo na Mothra e tudo mais ia ser explorado, né? Numa cena pós-crédito de Godzilla Rei dos Monstros, onde a gente vê que as gêmeas da Monarch, né? Que tem a conexão com a Mothra, elas iam descobrir um ovo no subterrâneo da cidade. E tinha 2 gêmeas lá também, a próxima geração de gêmeas, orando para que o ovo, né, chocasse para uma nova Mothra nascer. Essa cena pós-crédito também iria aparecer em Godzilla vs Kong, porém também foi cortada, né? E aquela seria adaptada, né, para trazer a Mothra de volta nessa história. É muito interessante porque a gente vê a insistência da Legendary para trazer a Mothra, né? Então talvez eles tenham sim, algum interesse em fazer uma história com a Mothra, né? Trazer ela para algum filme ou sei lá. Só que por conta de direitos, orçamento e tudo isso que vocês já sabem, é meio complicado trazer a Mothra, né? Mas é interessante mesmo, né? Então, voltando para o roteiro, né? Eles dizem que sim, a Mothra aparece e ela intervê a briga, né? Ela meio que vai lá, né? E tudo isso graças a Gia, né? A Gia tem poderes telepáticos, tipo, que? Enfim, né? Mothra, Godzilla e Kong fazem as pazes e eles se unem, né? Rola aí uma equipe e eles vão enfrentar então Scar King e seu exército Ishimu. Tá aí o plot do filme, né, cara? E cara, o que eu posso falar sobre isso, né? Muitas ideias aqui são interessantes, na minha opinião. Eu acredito que essa parte aí do Scar King, né, do Shimu, toda essa parte é bem interessante, cara. Eu sempre falo que eu gosto muito dessa parte, a única parte que eu tô empolgado pro filme é essa parte dos vilões, né? Mas que eu acho que eles vão, não sei se eles vão explorar muito bem isso, porque é o Adam Wingard, né, cara? O diretor que consegue fazer mais filmes assim superficiais possíveis, né? Ele tem boas ideias, mas não desenvolve elas. Essa coisa da Mothra voltar, eu acho meio, sei lá, né? A Mothra vai lá e impede a briga deles, tipo, né? E, sei lá. É dito muito, né, que a gente vai ter um tom bobo, muito parecido com a Era Showa do Godzilla, né? A gente meio que viu isso, né? O Adam Wingard, ele demonstra realmente querer trazer aquele tom mais infantil, mais de boa, menos complexidade, mais luta sem sentido e coisas loucas acontecendo. Só que isso é um charme da Era Showa, né, cara? Eu sei que Monsterverse tem problemas de tom, não problemas de tom, mas eu digo que em cada filme, né, deste universo cinematográfico, eles abordaram um estilo diferente, né? Godzilla 2014 eles abordaram esse estilo mais sombrio e realista, que funcionou muito bem pro Godzilla, né?
Em Godzilla Rei dos Monstros a gente tinha toda uma pegada meio épica, né, acontecendo, né, com... O tom do filme em si é bem épico, né, se formos pra falar a verdade, né. Em todas as batalhas em grande escala, uma trilha sonora poderosa, né, os kaijus clássicos voltando, uma porrada de kaiju aparecendo, porrada de luta acontecendo, porrada de coisa acontecendo, né. E eles tinham um tom leve em alguns momentos, que às vezes funcionava, às vezes não funcionava, e tinha algum tom meio dramático, com os Russell e tudo mais, né. Mas eu acho que o Rei dos Monstros conseguiu um tom bem da hora, né? Eles equilibravam muito algumas cenas mais tristes, cenas mais sérias, cenas engraçadas. E com Ilha da Caveira é um filme mais explosivo de ação, mas que também equilibra o tom sério, o tom mais leve, né? Porém, Godzilla vs Kong a gente vê que não tem nada de sério naquele filme, nada de dramático naquele filme. E se eles tentam fazer alguma coisa, não funciona. Aquele filme é realmente um filme assim mais descontraído, né? Você percebe, até nas ações dos kaijus e tudo, o Adam Wingard ele não pensa muito em como a história vai fazer sentido. Ele pensa mais em como eu vou fazer os monstros ficarem se soqueando e loucuras acontecendo. Tem gente que gosta desse tipo de coisa e tem gente que não gosta desse tipo de coisa. Eu gosto mais de um equilíbrio, né? Mas eu sou muito mais fã, obviamente, quando eles contam uma boa história. Foca mais na história do que ensinar a ação. Claro que a ação é uma parte, mas ela é uma parte. O que realmente importa é a história. A série da Monarch tá vindo aí pra ser mais isso, né? Uma série que vai focar mais na história, desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento da trama, desenvolvimento de certos acontecimentos, do que realmente na ação. Por isso que é uma série da Monarch, e não uma série do Godzilla. Não sabemos se esse roteiro realmente é verdade, né? Porque a fonte não é muito confiável, é um cara que disse que viu, o KDM não falou nada com nada, então acho que só o tempo dirá se essas informações são reais. Se for, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa boba e eu tenho muito medo que esse filme seja bobo demais e tem muito erro de continuidade, tem muita coisa que não parece fazer sentido, mas como é só um roteiro vazado, né? Vamos relevar, vamos torcer para o melhor. Indo agora para Godzilla Minus One, temos coisas de Godzilla Minus One aí para comentar. O filme tá chegando aí, né, pro cinema japonês e para o cinema americano, ainda sem data de estreia para o Brasil, nem sabemos se vai ser lançado por aqui. O rumor em si, né, os vazamentos, rumores, né, vamos falar do rumor. Estão dizendo por aí que vamos ter uma sequência de Godzilla Minus One para ano que vem ainda, para comemorar o aniversário de Godzilla, né, cara? O Godzilla vai fazer aniversário ano que vem. E vai fazer aí os seus 70 anos, né? E a gente não tem nada muito grandioso pro Godzilla, além de Godzilla x Kong. Mas pelo jeito ele vai ser mais um coadjuvante daquele filme. Então estão falando por aí, né, que o diretor de Godzilla Minus One teria filmado uma sequência junto, já que o filme demorou 6 meses para ser gravado. O que na minha opinião não faz muito sentido, porque pode ser só realmente um filme bem grande, bem complexo, então por isso que demorou todo esse tempo. Essas informações foram trazidas pelo Son Goku, que me avisou desses rumores. Muito obrigado, meu amigo. Acho que não vamos ter uma sequência tão cedo, né? Mesmo que tenha sido 6 meses de gravação e tudo mais, eu não acredito que isso vá acontecer. Não tô dizendo que eu não quero, não tô dizendo que é impossível. Mas tudo que o nosso diretor disse até agora, né? Ele parece ter uma outra visão para este projeto, né? Mas quem sabe, nada impede do filme fazer sucesso e ter uma sequência, né? Por enquanto são só boatos, mas vamos esperar para ver o que acontece. Agora uma coisa bem surpreendente que rolou recentemente foi a confirmação do desenvolvimento de uma sequência de Troll da Montanha, né? O filme que estreou recentemente para a Netflix, né? O filme do Troll gigante aí que ataca ali a Noruega, vai ganhar uma sequência ainda sem data de estreia, né? Ainda está em desenvolvimento. Mas, pra quem é fã do filme, vai ter uma sequência, né? Então vamos esperar que seja bem divertido, como foi o seu primeiro filme, né? Esse foi o Kaiju News de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você escutou tudo até aqui e concorda com as coisas aí, né? Comente o que você acha sobre os rumores de Godzilla x Kong, Godzilla Minus One e tudo mais. Deixe a hashtag Kaiju News. É isso, pessoal, que é a força de vocês sempre. Até o próximo vídeo. Tchau.